Então, continuando aí ao tema política, há pouco, no vídeo passado, eu falei que o governo já gastou mais de 30 milhões. Na verdade, são 30 bilhões, né? 30 bilhões em estádios no Brasil, para deixar 12 estádios prontos até 2014. Voltando então ao tema política. Durante uma palestra, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele disse o seguinte, que o Brasil não tem partidos, o Brasil tem partidinhos atrelados ao governo federal. Na verdade, não são somente os partidinhos que são atrelados ao governo federal, o Supremo Tribunal Federal também. Bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Brasil, na verdade, nunca teve, não tem partidos políticos. O que se entende por partido político? Partido político é aquele que, quando chega ao poder, ele governa para o todo e não para um grupo. Neste país, desde a criação do primeiro partido, que foi o Partido Brasileiro, lá na época do Primeiro Império, o Brasil sempre teve grupos políticos e não partidos políticos. O que o PT o PMDB, PSDB e os outros mais, que são, na verdade, são grupos políticos. Quando chegam ao poder, eles visam os interesses de um grupo e não da nação como um todo. Então, há uma diferença muito grande entre partido e grupo político. O Joaquim Barbosa se referiu aos partidos como partidinhos. Nem partidinhos eles são. Eles, na verdade, são grupelhos políticos. Né? Bem, no caso do PT, o PT não é nem partido e nem grupo. Para mim, o PT não passa de uma seita de fanáticos. Quando um membro do partido é acusado de alguma coisa, vem o vespeiro todo para defender aquele indivíduo. Né? É o que aconteceu agora em relação aos réus do mensalão. Então, para mim, o PT não é nem partido e nem grupo. O PT, para mim, não passa de uma seita, cujo o ayatolá se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E depois você tem lá o Conselho dos Anciãos. Né? E espero que, em 2014, o povo tire toda essa corja do poder. Não só petistas, mas outros mais. Agora o difícil vai ser achar alguma coisa que se salve em meio a tudo isso para deixar e manter no poder. O Lula é originário da seca. Foi uma das vítimas do poder dos coronéis no Nordeste. Infelizmente, este cidadão, ele sobreviveu à seca, à fome, ao regime militar e ao câncer. Tantos outros bem melhores não tiveram a mesma chance, nenhum pingo de chances. E esse daí não, sobreviveu à fome, à seca, ao regime militar e ao câncer. Está aí infernizando. Enquanto o governo se preocupa com os estádios, o que acontece? O Brasil não tem hospitais. O Brasil não tem escolas, o Brasil não tem segurança, o Nordeste padece na seca e na miséria. Mas eu sempre digo o seguinte, o problema do Nordeste é o nordestino. A partir do momento que o nordestino acordar e tirar aquela corja que permanece no poder via voto, o Nordeste vai melhorar. Peguem aí os piores IDHs deste país. Os piores IDHs estão no Nordeste, a começar por Alagoas. Agora vejam, quem são os representantes de Alagoas? Fernando Collor de Mello, Renan Calheiros no Senado, o filho como deputado federal e o irmão como deputado estadual. Que futuro quer um povo desse votando nisso? Então um povo desse não vai ter futuro nunca. Que futuro quer o povo do Maranhão mantendo a família Sarney no poder? Ou seja, o povo do Maranhão não tem futuro, o povo do Piauí não tem futuro, o povo de Alagoas não tem futuro. No caso da Bahia, durante tanto tempo, a família Magalhães dominou o poder e hoje está
meu neto lá, prefeito de Salvador. Está lá Jacques Wagner, do PT, como governador. Qual é o estado maior beneficiado pelo Bolsa Família? É a Bahia. Qual é o estado onde você tem o maior número de municípios vítimas da seca? Bahia. Qual é o estado que você tem o menor número de médicos por habitante? Bahia. Então, em vez de ficar dependendo de esmolas, os baianos deveriam cobrar o quê? Emprego, dignidade, saúde, educação, e não ficar dependendo das esmolas do governo. Há pouco tempo, correu um boato de que o governo havia cancelado o pagamento do Bolsa Família. Qualquer cidadão que tenha um mínimo de raciocínio, que pense o mínimo, diria, olha, isso é boato. Vocês acham que às vésperas de eleições, o governo acabaria com o seu principal cabo eleitoral, que é o Bolsa Família? Só uma pessoa que não pensa, que não tem o mínimo de capacidade de pensar, poderia acreditar num boato desse. Mas a população foi desesperada, as agências da Caixa Econômica, houve tumulto, quebra-quebra, mas assim, era só parar para pensar, embora que é difícil, né? Uma pessoa que dependa de Bolsa Família pensar. Por quê? Se em vez de depender de Bolsa Família, cobrasse do governo investimentos em saúde, educação, ou seja, cobrasse do governo dignidade, eu ter a dignidade de com o meu trabalho, educar o meu filho, alimentar o meu filho, vestir o meu filho, dar saúde ao meu filho, sem depender das esmolas do governo. Mas não. Em vez de cobrar dignidade, este povo fica dependendo das esmolas. Eu considero o Bolsa Família um programa que prioriza parideiras e reprodutores. Em vez de você desestimular a natalidade, você fica estimulando a natalidade. Como que se não bastasse o Bolsa Família, agora ainda vem o Brasil Carinhoso. Me mostre um político que combata o Bolsa Família. Nenhum. Sabe por quê? Porque o número de beneficiados de famílias chega a quase 14 milhões. Isso tudo é voto. Né? Então eu gostaria muito de ver um político corajoso combatendo isso daí. Vamos acabar com o Bolsa Família. Vamos dar a este povo dignidade. Vamos desenvolver o Nordeste. O governo se preocupou em construir estádios no Nordeste. Estádio em Fortaleza. Estádio no Rio Grande do Norte. Para que isso daí? Isso daí não vai servir no futuro para nada. E outro na Bahia. Outro em Recife. Ou seja, o Nordeste tem 9 estados. 4 estados foram beneficiados, entre aspas, por estádios de futebol. Seria bem melhor, já que começou, dar continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco, que não deveria ter começado como começou. Antes deveria ter combatido o assoreamento do rio, ter recuperado a mata ciliar, mas não, começou errado. Já que começou, que continue. Agora não. A obra não chegou nem na metade. Aquela parte que supostamente está pronta, na verdade já apresenta rachaduras, defeitos, tem que ser refeito. Muitas empreiteiras que começaram as obras, abandonaram as obras, e está lá o povo nordestino, vítima da fome, vítima da seca, vítima da miséria. Ou seja, o povo tem que tomar vergonha na cara. O povo tem que ter dignidade. Ou seja, eu vou parar de votar nesses demagogos. Eu quero no poder um político ou políticos que venham a governar para o povo, e não essa politicagem que é hoje. Eu não quero Bolsa Família, eu quero dignidade, eu quero saúde, eu quero educação, eu quero segurança.
É isso que eu falo. Então a minha crítica em relação ao Bolsa Família é isso, né? É a forma mais nojenta de voto de cabresto que já se criou nesse país. E o Lula já ganhou vários prêmios, né? De doutor honoris causa por causa dessa porcaria. Então qualquer pessoa que pense um pouco iria ter em mente o seguinte: isso não é bom, isso é ruim. Agora, quais foram os países que copiaram esse belo modelo brasileiro? Venezuela, olha que maravilha de país. Argentina, todos governos populistas. O Lula não passa de um governo populista. A Dilma tentou, mas não conseguiu. A Cristina Kirchner também tentou, não conseguiu. E o Hugo Chávez, que conseguiu com maestria, né? Se tornou até um deus após a morte, foi embalsamado, né? Ridículo. Agora o grande amigo, né, do Lula, grande amigo da Dilma, ou seja, ex-amigo, né, porque esse já se foi. É aquilo que eu já citei em frases anteriores, né? A morte é algo necessário, porque se não fosse a morte, essa corja seria eterna. Então é preciso a morte para limpar um pouco isso, já que não se consegue fazer isso por via voto. Espero que a gente consiga agora, mas já que não conseguimos até agora isso via votos, isso via pacificamente, então que morram, né? Essa é a coisa melhor que tem. Um povo consciente não precisaria de ficha limpa. A ficha limpa deveria ser o voto consciente, ou seja, naquele eu não voto porque é corrupto. Então não precisaria ter esse mecanismo chamado ficha limpa. Isso para mim é outra coisa ridícula. Mas já que não tem um povo consciente, então por enquanto que se mantém o ficha limpa, mas o ficha limpa poderia muito bem ser substituído pelo voto consciente. Agora, voto consciente, como que você obtém? Via conscientização, educação. Enquanto este país não investir em educação, vamos continuar nesta tragédia. O futuro de um país está na educação. Vejam o caso da Coreia do Sul, o salto que a Coreia do Sul deu. Por quê? Investe em educação. De 2000 para cá, a China passou a investir pesado em educação. Por quê? É preciso você ter uma mão de obra especializada, é preciso você ter um povo educado. Em pouco tempo, a China será a maior potência econômica do mundo. A China começou a sua abertura econômica em 78, praticamente em 80. O seu processo de industrialização, praticamente em 80. O Brasil começou em 30. Então, compare o Brasil com a China. Aliás, não dá nem para comparar, porque o Brasil nunca se preocupou com investimentos em educação. Enquanto os governantes deste país não se preocuparem com a educação, este país será sempre o país do futuro, mas um futuro que nunca vai chegar. Eu vou continuar falando mais em relação à política, porque isso é um assunto vasto. Fica agora para o próximo vídeo, ok?